Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 27º dia do propósito Caminhada de Oração 2. Hoje é 18 de outubro de 2017, quarta-feira. O tema de hoje é: Tu verás o fruto do seu penoso trabalho e te alegrarás. Ontem, aquele devocional sobre organização, ordem, mas o meu dia tinha saído um pouco da rotina e, devido a isso, eu liberei o devocional, mas eu senti que ele não foi completo como eu gostaria. E então hoje eu quero dar continuidade a esse assunto, porém com outras coisas que o Espírito Santo estava compartilhando no meu coração, me ensinando e ministrando. Então o texto de hoje é esse, vamos ler Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse texto em Isaías 53, versículo 11, está falando sobre Jesus, que Jesus veria o fruto do penoso trabalho dele. Nós conhecemos a vida de Jesus, sabemos que ele viveu 33 anos e os últimos 3 anos ele viveu para cumprir completamente a vontade do Pai, né? Morrendo na morte de cruz, uma morte penosa, e tudo que Jesus enfrentou, todas as dificuldades que ele enfrentou, para o nosso próprio benefício. E a Bíblia diz que ele verá o fruto do penoso trabalho dele e ele se alegrará. Então, quando ele vê um servo dele tomando posse daquilo que ele conquistou na cruz, daquilo que ele que ele passou para nos abençoar, ele se alegra. Então, o propósito, né, da caminhada de oração, ele tem como objetivo nos despertar para viver coisas melhores, despertar dentro de nós um interesse por outras coisas, por cuidar de outras áreas da nossa vida que nós vamos deixando passar. Então, a palavra de Deus ela é uma faca, né, de dois gumes, ela é uma espada de dois gumes e ela corta para os dois lados. Então, nós temos que aprender a ler a palavra de Deus, entender os contextos, entender as histórias e também tomar posse do que está escrito. Então, essa palavra ela serve para nós também, que nós veremos o fruto do nosso penoso trabalho e nos alegraremos, ficaremos satisfeitos, né? E vamos alcançar a muitos, como Jesus aqui está falando que ele, como servo justo no seu conhecimento, justificará muitos e vai alcançar a muitos. Então, quando nós investimos naquilo que Deus quer para nossas vidas, investimos na nossa vida, nós vamos ver o fruto deste penoso trabalho e nós vamos alcançar a muitos. Eu quero ler Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Antes de eu ler, eu quero falar uma coisa que eu fiz questão de deixar escrito aqui sobre o tanto de tempo que nós temos para que nós definitivamente começamos a mudar o nosso linguajar de que nós não temos tempo. Então, ele contém 12, um ano contém-se 12 meses, 365 dias, 8.760 horas. Um mês contém 30 dias, ou 31, e aí tem 720 horas. Uma semana contém 7 dias, 168 horas e 1.440 minutos. Um dia, eu acho que eu falei errado, né, irmã? É uma semana, acho que sim. Vocês ainda entendem aí? Leia aí, por favor. Um dia tem 24 horas e 60 segundos, né? Cada hora. Agora baguncei tudo, galera. Mas vocês leiam aí que vocês são muito inteligentes. Glória a Deus por isso, né? Então, isso é para a gente olhar um pouquinho e avaliar o quanto de tempo nós temos. E quebrar essa mentira, esse sofisma, essa frase que tá na boca da galera, né? Tá na boca do povo, não tenho tempo. Então você imagina
uma semana com 168 horas, 1.444 minutos, e a gente dizer que a gente não teve tempo, a gente não teve 20 minutos para investir numa leitura bíblica. 10, vamos botar 5, né? Porque para ler um salmo por dia talvez não dê 5 minutos. A gente não teve tempo de cuidar da gente em alguma área, em todos esses dias, em todas essas horas, em todos esses minutos. Quando o Senhor começou a colocar no meu coração assim, aprenda a olhar sua vida contando, a Bíblia diz, né, que o Senhor nos dê coração sábio para contar os nossos dias. Quando o Senhor começou a me ensinar, aprenda a olhar sua vida, a dividir por ano, meses, dias, hora, porque nós vivemos como se fôssemos eternos. Nós pensamos que nós somos eternos, né? Mas infelizmente a gente está de passagem por enquanto, até que venhamos a viver a vida eterna. Mas a gente vive aqui esquecendo que a gente está de passagem, achando que nós somos eternos. E aí a gente olha para um ano e pensa, são 12 meses, apesar que está voando, né? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias ele remiria o tempo, porque senão a gente não ia aguentar. Porque você vê que esse ano, tanto de notícia ruim que teve. Você imagina se fosse como era antigamente aqueles anos que corriam se arrastados, né? Levava-se anos, parecia que levava-se anos para passar um ano. Então Deus tem abreviado para a gente não, porque senão a gente não suportaria tanta opressão, tanta notícias ruins. Então a gente tem que começar a olhar a nossa vida e colocar propósitos, né? Esse ano eu fiz 40 e eu confesso que é um dos anos mais com propósito que eu tive. Desde o primeiro dia, e eu espero que até o último eu consiga cumprir, mas assim, um ano com visão, com propósito, caminhando naquilo que Deus realmente quer. Então vamos ler Eclesiastes 3, capítulo 1, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 até o 8, falando sobre o tempo, mas eu quero focar em alguns versículos aqui. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero focar em alguns aqui. Então, está dizendo que tem um propósito, há um tempo e um propósito para tudo debaixo dos céus. O tempo de Deus já está contado, né? O relógio de Deus já está correndo, ele não para, ele tem o tempo de cumprir todas as coisas. Mas nós temos que olhar a nossa vida e tomar esse controle do que nós podemos fazer, porque o que nós não podemos fazer, isso está nas mãos de Deus. Mas nós temos que ter a rédea da nossa vida e investir na nossa vida. Deus nos deu a vida de presente e Ele nos deu tudo o que nós precisamos para viver a melhor vida que nós possamos aqui na Terra. Então, nós precisamos tomar as rédeas desse tempo e mudar a nossa história. Acabar com essa frase que nos impede de vencer. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para nada. Então, que vida é essa desregrada, né? Aonde está o domínio que Deus colocou nas nossas mãos para dominar e a começar a dominar o tempo? Aqui está falando sobre que no versículo 2, está falando que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, enquanto eu estava preparando esse devocional, eu entendo que tempo e semeadura andam junto. E aí ele é igual à colheita.
Então, quando eu escolhi esse título, Tu verás o fruto do seu penoso trabalho, eu quero dizer para vocês, irmãs, que tudo que você estiver semeando, pouco a pouco, não importa se é pouco a pouco. Eu não sou muito a favor daquela, daquela coisa do tudo, vamos de uma vez e vamos. Eu sou a favor do pouco a pouco. Porque eu acho que eu prefiro constância do que eu prefiro aquele tipo de pessoa que vai com tudo e daqui a pouco. Primeiro vai uma chama e daqui a pouco já é um fiozinho que acabou, se apagou, nunca mais fez nada, desistiu. Eu prefiro pouco a pouco, onde você vai mantendo um fogo no altar a cada dia do que você botar aquele fogaréu e daqui a pouco não existe mais, virou uma fogueira apagada, uma cinza só. Então, se você tem investido na sua vida pouco a pouco, mesmo que você vá arrastando, mesmo que você não está conseguindo, não desista, porque você verá o fruto do seu penoso trabalho. E há tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Então, muitas vezes, quando nós começarmos a avaliar a nossa vida, há tempo de arrancar o que se plantou. O que se plantou? Vai ter uns devocionais mais para frente que eu vou estar falando sobre quando Deus muda a vida de uma pessoa, ele muda algumas coisas na vida dessa pessoa. Ele muda a alimentação e ele muda as vestes. Ele muda algumas coisas, eu vou falar mais sobre veste e alimentação. Então, essa alimentação, ela vem para um tanto natural quanto às vezes espiritual, né? Ninguém vive comendo papinha a vida inteira. A papinha foi-se uma fase da sua vida em que você era bebê e não sabia mastigar e necessitava daquilo. Mas agora você já é um homem feito, maduro e você precisa de novos alimentos, novos nutrientes. Então, vamos falar de plantio? Há tempo de arrancar o que plantou. Há tempo que talvez você era uma jovenzinha e matura e que não tinha muita cabeça para alguma coisa e pensava de uma forma, mas hoje você já é uma mulher madura e Deus quer que você caminhe como uma mulher madura. Então você vai ter que arrancar alguns conceitos, algumas coisas que não servem mais para você. Então, nesse dia, arranque do seu coração tudo aquilo que não serve mais para você. Arranca da sua vida aquilo que te impede de conquistar as coisas que o Senhor tem para você. Arranca da sua vida aquilo que impede de você dominar sobre esse tempo, né? E aí nós temos várias coisas, né? Perder tempo com quem não quer nada, perder tempo com amizade que não está te levando a nada, perder tempo com amizade que só vem para te sugar, para tomar o seu tempo. Perder tempo conversando com pessoas que está, na verdade, querendo bisbilhotar a sua vida, que não tem interesse nenhum em te ajudar. Então, nós temos que discernir isso, buscar de Deus essa direção e arrancar. E há tempo de plantar. E aí nós começaremos um novo plantio, né? Então, quando eu fiz essa proposta, leia um pouco, acrescente água na sua vida, cuide da alimentação, dorme melhor, são pequenas sementes que você vai estar plantando. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de derribar altares que você levantou que não era para Deus, né? Às vezes nós levantamos altares na nossa vida que não foi para Deus. A gente começa a idolatrar um trabalho, uma profissão, uma faculdade, um marido, um filho. Deus não tolera idolatria. Aonde nós colocarmos o nosso coração 100% adorando aquilo ali, não agrada-se ao Senhor. Porque Deus em primeiro lugar. E tempo de edificar, né? Às vezes nós começamos coisa na nossa vida que a gente não terminou. A gente começou a ler um livro e nunca terminou esse livro. Sabe, pessoas assim que começam as coisas e não termina? Nós temos que romper isso. Falar, Deus, eu quero ser uma pessoa de propósito. Esse negócio de ler livro e não terminar, isso às vezes pode surpreender. Às vezes o melhor estava no final do livro, mas você começa a ler e fala, esse negócio é chato, vou parar por aqui. Às vezes você começa uma pregação, tem alguma coisa estranha, não estou gostando muito e para. Mas nós temos que ser pessoas constantes.
Vamos até o fim, vamos até o fim daquilo que nós nos propomos, né? É claro que se é uma coisa realmente que você está vendo que é chato, que não tem nada a ver, bora para frente, mas no geral a gente tem que avaliar a nossa vida. Será que eu sou uma pessoa inconstante, que largo as coisas no meio do caminho sem fazer? Aqui também está falando no versículo 5, que há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Esse ajuntar pedras, espalhar pedras, são coisas trabalhosas, muito trabalhosas. Tem época na vida da gente que parece que a gente está carregando pedra, não é mesmo? Mas há tempo de depois juntar essas pedras. E aí eu costumo, vou voltar naquela frase que eu falei, as pedras das lindas memórias. Tem situação na nossa vida que a gente passa difícil e que depois Deus faz uma grande obra. E aquela pedra difícil virou-se pedra da linda memória, né? Vamos supor, eu gosto de exemplo, eu gosto de imaginar, vamos supor uma mulher que desejou muito um filho e ao ficar grávida teve uma gravidez complicada e depois nasceu e tinha que ter todo o cuidado com aquele bebê e teve a amamentação e daqui a pouco essa criança com 6 meses já se fortaleceu, já é uma criança normal, já está tudo tranquilo. Aí aquelas pedras difíceis daquele tempo virou-se a pedra das lindas memórias, né? Que foram as pedras que Deus falou ali sobre o rio Jordão. Foram pedras difíceis, né? O povo atravessar um rio para ir para uma batalha, para alcançar aquela terra de Jericó, e ali ficou-se as pedras das lindas memórias. Então há tempo disso, há tempo. Quando você estiver juntando pedra difícil, entenda que Deus pode transformar aquelas pedras difíceis em pedras das lindas memórias do que Ele vai fazer na sua vida. E tempo de guardar e tempo de deitar fora. Eu estou pegando alguns pontos, tá, irmãs? Não estou pegando esse texto todo. Estou pegando aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que vai casar com a palavra que eu estou falando. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos dias, nesses últimos 2 anos. Eu tenho uma dificuldade de me desfazer de coisas, porque as coisas, para mim, não que eu sou apegada, avarenta, mas é que as coisas, para mim, elas têm história. Então, se eu usei uma blusa que eu gosto muito, e eu vivi histórias com aquela blusa, eu tenho dificuldade de desapegar daquela blusa. Às vezes, uma pessoa muito querida pode gostar de algo meu e eu tenho dificuldade de pegar e dar. Eu prefiro comprar uma nova e te dar do que te dar algo que é meu, porque aquilo tem histórias. Mas Deus tem me ensinado isso. Há tempo de guardar e tempo de desfazer. Nós precisamos estar livres para desfazer. Quando eu for falar desse novo devocional que eu falei, quando Deus muda a nossa. Quando Deus muda a história de um homem, ele muda as vestes e muda a alimentação. Eu vou estar falando um pouco disso também. Então, tem coisa que não serve mais para nós. Não me cabe mais. Eu estou em outro nível, eu estou em outra etapa, e isso não vai me caber mais. Então, eu preciso abrir mão disso para que não fique acumulando na minha bagagem e fique pesado para me arrastar ao longo da vida, né? Então, que a gente venha buscar do Senhor esse discernimento. Outra coisa, há tempo de rasgar e tempo de coser. Então, há tempo de desfazer de certas vestes e tempo de costurar e fazer novas vestes. Essas novas vestes fala desse novo tempo, né? Aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, irmãs, vamos analisar a nossa vida a cada ano, faça um propósito. O que eu quero para esse ano? O que eu quero nesses 12 meses? Você sabe o que é uma pessoa passar um ano e nunca leu nada? Nunca leu nada. Um ano. Eu não li a Bíblia, eu não li livro, eu não leio nada. Eu não tenho paciência, eu não gosto de ler. Como que nós vamos alcançar uma mentalidade nova? Como que nós vamos alcançar coisas novas se nós não estamos nutrindo, plantando na nossa mente sementes? Porque quando você lê, e eu vou falar isso sempre, por mais que chata eu fico, porque se você não lê a palavra de Deus, você não vai crescer. Talvez você vai conseguir algumas migalhas daqui, dali, uma pregação, um pastor que falou,
Mas Deus não quer isso, Deus quer te dar revelações profundas. Deus quer falar com você. Deus quer que você leia uma palavra e ela salte nos seus olhos assim, e fala: "Uau, eu nunca tinha visto isso dessa maneira". E aí ele vai te ensinar, ele vai te nutrir, ele vai falar com você. Então, quando eu vou focar sempre nesse ponto, temos que quebrar essa cultura que a gente não gosta de ler, que eu não tenho tempo para ler. Aí você volta aqui no visor do seu celular e leia. Um ano tem 12 meses, 365 dias, 8.760 horas. Será se seria muito a gente conseguir ler um livro por mês? Em 30 dias, em 720 horas, que tem um mês. Eu já fiz as contas quando eu leio o livro, às vezes eu faço isso. Eu não tenho lido muito, não, tá, irmãs? Pensa que eu tô a super-herói da leitura, não. Eu já li muito, graças a Deus, mas infelizmente esse ano mesmo eu tô muito devagar, porque a vida vai te sucumbindo, tem hora, né? Por isso que eu tô falando, tem que ter rédea, porque até quem gosta de ler tem que ter uma certa disciplina, porque senão não consegue. Então, às vezes eu pego um livro, bom, o novo livro que eu tô lendo agora, ele deve ter 200 e poucas páginas, 224 páginas. Aí eu divido ele na calculadora. Se eu ler por semana, se eu lesse em 7 dias, quantas páginas daria? E às vezes eu já marquei no relógio que na faixa de meia hora você consegue ler 10 páginas. Então, assim, eu fico brincando com isso para me ajudar a me motivar. Então, meia hora você consegue ler 10 páginas. Meia hora. Se você fazer isso por dia, em 10 dias você já lê um livro de 100 páginas. Né? Em 20 dias você já lê um livro de 200 páginas. Então, assim, busque semear, busque plantar na sua vida. Agora eu vou ler Lucas 9, 26. Lucas 9, 26. Espera aí um pouquinho. Não, não é Lucas 9, 26. É 46? Acho que eu me perdi. Anotei errado e me perdi. Espera aí. Não, então vamos ler Mateus 6:33, que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ontem, quando eu falei do curso que eu fiz, eu esqueci de comentar que o mais profundo do curso, que eu mais gostei, foi que no final do curso, essa moça ela dá um diário. E eu pensei, ai, vai ser o diário para você fazer as anotações do que você tem que fazer, né? Você escrever a sua agenda do dia e tal. E aí ela vem com a proposta de você ter devocionais com Deus, tempo com Deus todos os dias. E eu achei aquilo fantástico. Eu falei, meu pai, que coisa linda, né? Então, se nós não tivermos o nosso tempo com Deus, se nós não lançarmos sementes na oração, na comunhão, no conversar com Ele todos os dias, não vamos ter muitos frutos na nossa vida. Eu não estou achando o Lucas que eu coloquei, mas se eu achar, eu falo para vocês aqui o que era, que eu não lembro mais. Que aqui é assim, vocês estão vendo? Se não deixar o espírito fluir, não sei do que se tratava. Peraí, irmãs, vamos tentar ver se eu acho aqui, porque tá estranho. Eu botei 9,26, mas não é. 36. Enfim, não tô achando. Deixa para próxima, eu falo o que que é. Então, irmãs, o que eu quero dizer hoje é isso. Você vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Talvez você está passando alguma dificuldade, talvez você está labutando com seu marido, você está trabalhando, tendo um trabalho penoso com seus filhos, ou com qualquer pessoa que seja, ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou com você mesma. Talvez você está tendo um trabalho penoso com você mesma. Você não está numa fase bacana, você está numa fase que você nem você mesma está se entendendo, mas o Senhor vai estar com você. E essas sementes que nós estamos plantando dia a dia é como uma poupança na nossa vida. E vai chegar o momento que essa poupança vai estar abastarda.
e você vai ter da onde tirar, né? Você vai tirar coisas do seu bom depósito. Então, que o Senhor fale ao seu coração, que você tenha um bom dia e tome as rédeas do seu tempo. Tome as rédeas do seu tempo. Ontem eu estava ouvindo uma ministração da Joyce Meyer, que eu amo muito, que foi até a Cassiana que me mandou aqui do grupo. A gente sempre fica trocando figurinha nessa área. E ela estava falando que triste coisa é a gente chegar numa velhice onde a gente só vai ter arrependimentos. E essa mulher, irmãs, quem não conhece, procure na internet, né? Uma das grandes pregadoras, Joyce Meyer, ela tem uns 72 anos, eu acho, e ela começou a transformar a vida dela a partir dos 40 anos. A vida dela de saúde, ela começou a melhorar com 60 anos. Já li um livro dela, que até tem no Brasil, que é. Ai, em inglês é Look Great, Feel Great, se sinta bem. Aí eu não sei como traduzir em português, eu esqueci. Mas depois eu posso até deixar ele aqui. Tem ele em português. E ela fala que aos 60 anos, 62 anos, é que ela começou a se exercitar, começou a cuidar melhor da sua saúde. Ela não dormia bem, ela teve um problema na garganta, um câncer na garganta. E ela disse que ela se matava, né? Falando nas conferências, mesmo aparentemente parecendo que ela estava fazendo uma coisa boa, mas ela estava matando-se a si mesma, porque não estava se cuidando, não estava dando tempo para que a voz dela descansasse, com isso acabou gerando uns problemas. Então, assim, que a gente venha buscar pessoas que estão na nossa frente para nos inspirar. Sejamos humildes de querer aprender com os outros. Né? Às vezes nós temos a tendência meio mesquinha de olha alguém crescendo e esnoba, né? Ela estava até falando isso ontem, né? Que a gente olha e a gente não está no nível da pessoa, não consegue chegar lá e desdenha aquilo ali. Mas Deus tem levantado os seus servos para nos ajudar. Então, que nós possamos aprender, se sentir motivado com certas pessoas que estão a níveis mais na frente do que a gente. Então, ela é uma mulher de 70 anos, está super bem, né? Tá com toda a força, saúde, indo, pregando, fazendo a obra, né? Levantando um exército de mulheres. Então, que o Senhor nos ajude e que nós venhamos tomar as rédeas do nosso tempo, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais.